E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vambora falar de Libertadores, falar de Sul-Americana. Uma noite interessante, uma noite de terça interessante. Poderia ter sido pior, mas no final da partida foram acontecendo coisas e foram acontecendo coisas interessantes. É o caso do Botafogo, tava empatando com o cara bobo, acreditem se quiser. Oportunidades pra lá, algumas pra cá. O Botafogo, eu não digo que o Botafogo foi ficando tenso. Eu acho que o torcedor foi ficando um pouquinho mais preocupado, porque um jogo em casa, em Libertadores, é um jogo para ser ganho, ainda mais contra o cara bobo. E a verdade é que o campeão da Libertadores voltou. Eu vou usar o jargão aqui, brincadeiras à parte, né? Tem muito chão pela frente. Eu acho que o Botafogo também tem muita coisa para trabalhar, para se reencontrar, né? O Renato Paiva ainda tem muito trabalho pela frente, mas encontrou aí talvez protagonistas improváveis. O primeiro gol, acho que se a coisa não acontece com a bola rolando, talvez na habilidade, num pouquinho de criação, a coisa acontece num lance talvez de muita felicidade, de uma pitada de sorte, que foi o gol do Patrick de Paula, gol de falta, a bola desvia ali, acaba matando o goleiro na jogada, sai o gol, depois sai o segundo gol e fica tudo tranquilo, fica tudo na paz. Acho que o resultado é justo. Veio a vitória, acho que é o mais importante também. Claro que tem reflexões a serem feitas. A gente sabe que a questão do ataque, que a gente tem que contextualizar, a gente tem que colocar, não é nem contextualizar, né? A gente tem que colocar em pauta que o ano passado a gente tinha ali Luiz Henrique e Almada, né? Então, cara, são fases. Eu acho que o Paiva vai ter muito trabalho. Eu acho que o, o Arthur Jorge tinha um pouquinho mais de material para trabalhar ali na parte ofensiva. Não que o time agora seja ruim, né? Mas o ano passado era muito melhor. Não tem como a gente negar isso. Então, na questão ofensiva, estou falando na questão ofensiva. Mas eu vejo coisas interessantes. Já tinha falado isso na partida contra o Palmeiras, do Botafogo contra o Palmeiras. Eu vi ali coisas muito interessantes do time do Botafogo, do trabalho do Paiva. E eu acho que a gente vai continuar vendo. Eu acho que isso aqui é só o começo. A gente vai ver muita evolução. A gente vai ver muito, cara. Tem muita coisa para entregar esse time ainda. Eu acredito nisso. Pelo que a gente vê em campo. O Patrick de Paula é um cara que já me surpreendeu nos jogos que ele vem atuando, porque para mim ele é um jogador aposentado. Patrick de Paula sai do Palmeiras assim, com meio que queimado por estar um pouquinho ludibriado com o mundo do futebol, um pouquinho na gandaia. Ele vai pro Botafogo a um preço muito alto, se machuca, fica muito tempo fora e eu já rotulava ele como um jogador meio que aposentado, porque ele já vinha mostrando problema de lesões, quando jogava, atuava mal. O Luiz Castro falou muitas vezes sobre o Patrick de Paula e eu ficava nessa. Falei, eu acho que já não vai dar mais. Ele não vai ter muita coisa. E é muito interessante, porque a habilidade, o talento do atleta, que eu falo, eu sou de São Paulo, eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco, não muito, da trajetória do Patrick de Paula, e ele decidiu um campeonato paulista, pô. Ele bateu um pênalti decisivo que deu o título pro Palmeiras de um campeonato paulista. E isso, cara, isso é uma coisa gigante, pô. Isso é uma coisa gigante. Um garoto até então da base, muito jovem, com essa personalidade, se via naquele momento um potencial gigantesco. E ele entregou por um bom período muita coisa pro futebol do Palmeiras, até que chegou um momento que, né, eu acho que é comum na vida de qualquer atleta muito jovem, de você passar pelas provações da vida, de você viver a vida, na verdade, não é nem provações. Eu acho que é mais a questão de você viver a vida. E ele viveu a vida dele, teve seus problemas extra-campo, depois dentro de campo vieram lesões. Cara, muito bom ver o Patrick voltando a dar as caras, voltando a ter um certo protagonismo. Como eu falei, como eu pude ver um pouco no Palmeiras, ele era um cara muito promissor e era um baita desperdício você ver um atleta como ele de repente cair no esquecimento. Seria um baita desperdício. Ainda bem que o cara, imagino eu, não conheço pessoalmente, não tenho nenhum convívio, imagino eu que ele esteja muito, muito focado, trabalhando bastante para essa volta, meio que para esse recomeço.
Então eu espero muito, desejo muito sucesso e pode ser um cara decisivo, como eu já citei aqui, e é um cara habilidoso, cara alto, forte, habilidoso, pô, tem habilidade na bola parada também, com a bola rolando, pode marcar, pode ajudar na parte ofensiva. Então, sim, um cara muito que pode contribuir muito e eu espero que consiga, enfim, fazer valer aí essa promessa que ele foi pro futebol. 2 gols, 3 pontos pro Botafogo, fica numa situação agora, não digo confortável, mas já começa a se normalizar as coisas. Se tivesse um empate já ficaria um pouquinho mais tenso, mas agora meio que começam -se a normalizar. Tivemos aqui outros resultados da Libertadores, enfim, aqui tá, deixar aqui na tela só para quem quiser acompanhar o seu grupo aí, o Libertad, o Peñarol venceu, o River Plate empatou com o Barcelona, o Estudiantes, esse aqui é um resultado para mim um pouquinho surpreendente, o Estudiantes perder, e ainda como mandante, hein? Independente Del Valle, 1-0 para cima do Universitário. Vamos à Copa Sul-Americana, que tivemos mais brasileiros em campo. O Grêmio venceu o Atlético Grau 2-0 com direito a golaço. Mas eu queria aqui dedicar atenção um pouquinho maior a América de Cali, Corinthians, Vasco da Gama e Puerto Cabello. Cara, Corinthians primeiramente. Corinthians. Tava um jogo difícil, tava um jogo tenso, tomou um gol, chegou a tomar mais um, o atleta do América tava impedido, e aí o Corinthians teve um lapso, temporal de 5 a 10 minutos, onde ele cresceu no jogo, onde ele foi para cima, e o Mateuzinho conseguiu o gol do empate. Resumo da obra. Tô aqui pensando o que eu vou falar. Resumo da obra. Tô aqui pensando, porque a gente sabe que o Corinthians foi com um time misto, tem uma parada, tem um clássico aí pela frente, e com o clássico não se brinca. A gente já viu o Vitor Pereira fazer isso no Corinthians uma vez, deixar meio que o clássico de segundo plano, tava focado em outra competição, teve um clássico contra o Palmeiras, tomou uma piaba do Palmeiras ali, e ele foi muito criticado por vários torcedores e por várias personalidades do mundo esportivo, dizendo que ele não sabia o que era um clássico, o que era um derby. E aí depois ele deu a coletiva, falou, como que eu não sei o que é um derby? Eu vivi isso, né, na Turquia. Teve que sair de camburão ali para não ser agredido, camburão, tanque de guerra, não sei qual que foi o contexto ali. Ele falou, eu sei o que é um clássico, então assim, o Ramon sabe. É preciso priorizar. Se temos um clássico pela frente, um clássico pode me derrubar. Apesar de saber que, de repente, o foco deveria ser essa partida, porque nós perdemos a primeira contra o Huracan em casa, agora fora de casa, América de Cali, a gente de repente ganha, fica confortável. O empate ficou de bom tamanho. Pelo que foi a partida, o Corinthians foi simplesmente inexistiu. Foi assim, o pouquíssimo tempo que o Corinthians foi pro jogo, saiu pro jogo e até encontrou o gol, foi muito também na figura do Carídio. O time titular do Corinthians, a gente sabe, é um baita time. O Corinthians investiu muita grana para montar um time titular. O Corinthians não investiu muita grana para montar um time para disputar várias competições. É uma competição ou duas no máximo, se o calendário permitir focar. E o quanto esses caras vão conseguir jogar também. Porque a sequência ela é muito agressiva. O Memphis, por exemplo, nem viajou. É um desgaste muito grande você levar o cara, né, tentar fazer... ver se no finalzinho do jogo a gente coloca o cara para jogar. É sempre muito... É sempre muito difícil essa gestão do calendário e do atleta. Então, o Corinthians vai ter que ser muito assertivo, o time do Ramon, todo o staff do Corinthians vai ter que ser muito assertivo para escolher as partidas que os atletas vão jogar, porque o desgaste é grande. Estamos apenas em abril, início de todas das principais competições do futebol aqui, que os times brasileiros podem jogar, e as escolhas já têm que ser feitas. Muito cedo para escolher, para priorizar, eu acho que não. Eu não acho cedo, eu acho que assim, se você tem o seu planejamento, se você sabe o que quer no final da temporada, o planejamento é agora. Quero uma Sul-Americana, quero um Campeonato Brasileiro, Se vai ganhar ou não, aí é outra história. Aí tem um adversário que você vai
combater, que você vai bater de frente. O Atlético, desde o início do ano passado, o Atlético Mineiro, deixou muito claro que o objetivo era as Copas. E acabou caindo ao longo do caminho, que faz parte, é natural. Pô, você vai encarar um adversário que também está se preparando para isso. Mas foi quase bem sucedido. Chegou muito perto, chegou mais longe que muita gente. Ah, mas sem ganhar título não vale de nada. Vale. Valeu a grana. Correu o risco de rebaixamento? Correu, mas valeu a grana. E assim, quanto mais você foca, maior a sua chance de ganhar. Se você não focar, se você ficar tirando para tudo quanto é lado, você pode ganhar? Você pode até ganhar. Mas vai ser muito mais difícil de você pegar um time mobilizado para aquela competição. Muito mais difícil. Então, assim, é o momento de você começar a priorizar. Neste momento, entendo que o Corinthians, ele tá, o Ramon tá meio que buscando, e todo o time do Corinthians, eu acho que todo mundo tá muito unido ali, tá todo mundo meio que, vamos tentar manter a Sul-Americana num plano de contingência, para não destoar muito, vamos começar bem o Brasileirão, para a gente pontuar, somar pontos legais e não correr risco lá na frente. Então, assim, o objetivo é muito claro, levar uma competição da forma que dá, sem perder, sem deixar desgarrar muito, porque se perde aqui já fica numa situação crítica, na minha opinião. E do outro lado, na outra ponta, se a gente avançar na Sul-Americana, vai chegar o momento que a gente vai priorizar a Sul-Americana e o Brasileirão vai ficar de lado. Então, se a gente somar pontos agora, lá na frente a gente vai se beneficiar. Eu entendo mais ou menos que o planejamento do Corinthians tem sido esse, nesse sentido de buscar um início de ano que o permita jogar todas as competições e na fase mais verticais aí sim começar a priorizar. Eu acho que tem sido mais ou menos essa a tônica do Corinthians ao longo dos últimos anos. De você, pô, vamos ver o que dá. O planejamento é esse. Vamos partir da partida ali em Cali. Vou levar uma galera aqui, acho que dá para segurar. O time deles é fraco. Vamos ver se dá para, vamos ver o que dá para fazer. De repente buscar um empatezinho. A verdade é que o Corinthians é muito mal treinado, gente. Na verdade, essa estratégia seria interessante para um time bem treinado. O Corinthians é uma bagunça. O Corinthians é uma bagunça. Cara, assim, a forma como a América de Cali chegava, mas esse é o time reserva, esse não é o time titular. Mesmo o time titular, é muitos buracos. Assim, a forma de se defender, ela é muito no intuitivo, é muito na emoção, é muito no coração. Uma hora tem um limite. Você vai pegar um time organizado do outro lado, frio, que sabe como é que você vai jogar, meio caótico, tudo no coração, tudo no intuitivo. Ele sabe como jogar contra equipes. Normalmente as equipes vão ceder. Pô, os caras tão bravos, eles estão vindo para todas as bolas, vamos tomar cuidado, né? Mas você pega um adversário que é bem organizado, tá bem treinado, ele vai saber o que fazer e vai te pôr na roda. Como já aconteceram algumas vezes. Como aconteceu com o Barcelona de Guayaquil, lá em Guayaquil. Os caras sabiam como é que o Corinthians jogava. Aqui, se a gente equilibrar as coisas, organizar, a gente vai encontrar os espaços e vai fazer os gols que precisa. E outras equipes vão encontrar esses caminhos. Então, assim, pô, o que vai ser a temporada do Corinthians? Eu não sei. Eu sei que agora, neste momento, é um resultado importante. Se vai ser o suficiente ou não, eu não sei. Eu sei que o Corinthians, toda vez que eu vejo o Corinthians, eu já tinha essa ideia muito clara. Tem um time titular muito forte, não tem elenco para jogar todas as competições, mas tem um time titular absurdamente forte e muito competitivo. E os caras muito interessados também. E aí você fala, pô, como é que vai levar? Se você diz que o treinador é fraco, não tem treinador, eu não sei como é que vai acontecer essa temporada do Corinthians. O ano passado conseguiu um recorde de vitórias consecutivas no Brasileirão. Esse ano já tem um título de Campeonato Paulista. Talvez essa seja a receita do sucesso, eu não sei. Tem equipes que jogam são formas e formas de jogar. O futebol permite isso. Agora, qual que é o limite? Depois de uma longa temporada, porque a galera, os principais reforços do Corinthians chegaram no segundo semestre do ano passado. Então, na teoria, eles estavam frescos, digamos assim. Eles não passaram por uma temporada, por um primeiro semestre desgastante e agora sim vão jogar. Eles estavam, teoricamente, mais frescos. Não pegaram uma temporada inteira desgastante.
Vamos ver essa temporada. Agora pegando primeiro e segundo turno, como é que eles vão chegar lá na frente, se vai estar todo mundo bem, fisicamente bem, mentalmente bem, principalmente, porque capacidade técnica a gente sabe o que eles podem entregar. Agora, o técnico não funciona sem o mental. E depois de uma longa temporada desgastante, o mental começa a pegar. Enfim, deu certo. Por isso que eu falei, a noite podia ser pior. Podia terminar com o empate do Botafogo, vieram 2 gols, a gente podia terminar com uma derrota do Corinthians, veio um gol de empate. Então, assim, poderia ser pior. Terminou de forma interessantíssima. Vasco da Gama, por exemplo. Cara, o que criou de oportunidade o Vasco, o goleiro do Porto Cabedelo, ele teve talvez uma das atuações mais importantes. Mais importantes não, porque não ganhou. Importantes não. Mas ele teve uma das atuações talvez mais brilhantes da sua carreira. Eu não conheço esse goleiro, mas imagino eu que tenha tido uma das atuações mais brilhantes da sua carreira, porque o que defendeu esse cidadão é brincadeira. O que criou o Vasco fica muito claro. Quando a gente vê a partida entre Corinthians e Vasco, eu acho que é mais ou menos aquilo. É claro que os 3 gols é um pouco exagero, mas o Corinthians é superior ao Vasco. O time do Corinthians é superior ao do Vasco. Por mais que todo mundo. Se colocar todo mundo com força máxima. Corinthians, força máxima, Vasco, força máxima. Eu acho que a vitória do Corinthians ela aconteceria, porque eu acho que é mais ou menos isso. O elenco do Corinthians é muito superior ao do Vasco. O time titular, pensando em times titulares. O Vasco tem jogadores diferentes, pô, o Verratti é diferente pra caramba. O Coutinho, pô, é absurdo. O que o Coutinho tá jogando é uma parada absurda. Se der espaço pra ele, o cara voa. É uma loucura. O que ele já fez no primeiro jogo e o que ele da Sul-Americana e o que ele fez agora. É um absurdo que o Coutinho com espaço ele pode fazer. O cara é absurdo, pô. O cara é um fora de série, uma loucura. É uma loucura. Os gols não saíram porque o goleiro do Porto Cabello fez a partida da vida, talvez. Fez a partida, mas colocando cara a cara. Pô, Corinthians e Vasco. O Corinthians é superior. Mas na Sul-Americana, o Vasco é superior a muitas equipes. Muitas equipes. E é um time ainda que, para mim, tá em evolução e tá em construção. Assim, houve um abismo técnico nessa partida que é cara, assim, uma doideira. É uma doideira. A última partida que eu tinha visto um abismo técnico tão grande tinha sido o jogo da seleção, né? Argentina e Brasil. Que o Brasil tomou a goleada da Argentina. Ali foi um abismo técnico absurdo. E agora, esse foi o último, talvez dos últimos 5 anos, talvez seja a partida mais contundente que eu tinha visto de uma equipe, mas esse jogo do Vasco também, cara, assim, uma superioridade ridicularmente absurda. Então acho que o Vasco tem tudo para se classificar. Claro, tem o problema do gol aí, um gol só. Se esse jogo terminasse com 7 gols do Vasco, não seria nenhuma loucura. Não seria nenhum absurdo, porque criou, foi para cima. A Verratti teve várias oportunidades. O próprio Coutinho teve oportunidades. Payet teve oportunidade. Então o time tá em evolução, na minha opinião, tá em construção. O time tá ganhando confiança. Acho que essa sinergia Coutinho e Verratti, para mim, o Vasco tem muito a ganhar com isso. O torcedor tem muito a ganhar com isso. De repente, se o Payet entra, começa a se empolgar um pouco mais, eu acho que dá para entregar ainda mais. Porque você tem o toque refinado do Payet, o chute de fora da área do Coutinho, o Verratti dentro da área, que é um cara matador. Seria o Vasco da Gama dos sonhos para mim. Se todo mundo chegasse tecnicamente num ponto, não no seu auge, porque no auge deles já passaram do Coutinho e, por exemplo, do Payet, mas chegar num nível técnico altíssimo, que você sabe que de repente o cara pode entregar. Seria muito interessante a gente ver isso. Mas fica uma promessa. Eu acho que o grande ponto aqui de ver o Vasco na Sul-Americana é ver a promessa. O que essa equipe pode entregar. Vou finalizar aqui, não queria me estender demais. Uma noite muito interessante para os brasileiros. Finalmente veio essa. Se o Corinthians tivesse vencido, isso teria sido a noite perfeita. Mas, como não venceu, o empate ficou de bom tamanho pelo que foi a partida. Botafogo, vitória, 3 pontos. Grêmio, vitória. Corinthians, empate. Vasco da Gama, vitória. Outros resultados da rodada: Brasil, seleção feminina, venceu Estados Unidos, 2-1. E aqui é um resultado da Champions League, 3-0 do Arsenal. E o Bellingham falou que era para ser mais, hein?
O Bellingham do Real Madrid falou que era pra ser mais. Que coisa, hein? Que coisa. Será que chegou o momento? Será que chegou o momento da, 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 da dinastia se quebrar, se romper? Será? Vamos ver, né? Real Madrid é casca, é difícil, cara, é difícil. Mas o Arsenal jogou bola demais, né? Também o Real Madrid irreconhecível. Vamos ser honestos, um Real Madrid irreconhecível, um Arsenal estado de graça. Tá aí, goleado. Eu sempre falo assim, se você tem a chance de fazer mais, você tem que fazer. Ainda mais contra o Real Madrid. Vamos ver se valeu. Vamos ver se valeu. Resumo da obra: jogos de quarta-feira. Teremos Bahia, jogo interessante. Uma aprovação aqui para o Bahia, Nacional do Uruguai. Flamengo enfrenta e recebe, né, enfrenta, mas recebe o Central de Córdoba. Aqui é a partida para o Flamengo ganhar fácil, hein? Vamos lá, hein? Palmeiras e Cerro Porteño, também outro jogo para ser ganho facilmente. Vai ter o Vamos ver como é que vai ser essa partida. Vai ter muita coisa em relação, talvez tenha uma certa comoção em relação aos episódios de racismo que aconteceu lá com o Luigi, atleta do Palmeiras, da base do Palmeiras. Vamos ver se o Palmeiras entra com uma outra pegada. E na Sul-Americana, nenhum brasileiro, mas... Ah, não, tem o Cruzeiro aqui, eu tava vendo aqui, né? Mas tem resultados que importam aos brasileiros. Por exemplo, aqui o grupo do Corinthians pode ser um resultado, aqui pode ser uma partida pro Corinthians já ficar de olho, mirando assim, pô, pra gente se classificar de forma mais tranquila, vamos ficar acompanhando, vai que, né? Cruzeiro entre campo. E é isso, pô, mais jogos da Champions também, vocês que gostam de Champions League, de olho na Libertadores, de olho na Sul-Americana. Por hoje eu encerro. A torcida, de repente, por uma noite 100%, quem sabe? Quem sabe? O Cruzeiro joga em casa, o Palmeiras e o Flamengo jogam em casa, o Bahia fora de casa. Dá pra ganhar, pô. Pelo que a gente tá em vista do Bahia, dá pra ganhar fora de casa aqui. É difícil, né? É difícil, tem todo o nervosismo, mas eu acho que dá pra ganhar. Fica a nossa torcida. É isso, encerrada a conta. Vocês que nos acompanham até aqui, fica aquele nosso profundo agradecimento. Valeu demais. Beijos, abraço, forte abraço. Forte abraço. Abraço, abraço. Pô, abraço de. É... E até amanhã, tá? E até amanhã. Valeu.